Bom, vou colocar aqui, ó, tem um nome esquisito isso aqui, não é nome, né? Equibalo. Equibalo. Você é da CCB ou não? Oi, amém. Tá ouvindo? Amém. Tô ouvindo. Sim, eu sou da CCB, eu fui criado lá, frequento lá até hoje. E recentemente, desde o começo desse ano, estudando um pouquinho mais das escrituras e buscando um pouco mais, acabei chegando em canais do tipo seu. Eu queria deixar só um alerta aqui. A propósito é defender a CCB, né? Inclusive, se quiser disparar o cronômetro, pode disparar, tá? Só um alerta em relação ao seguinte, eu vejo esse trabalho na internet que vocês estão fazendo, você, o Caminho de Damasco lá, outros canais também. Infelizmente, muita gente não consegue entender o ponto que vocês defendem. Não sei se é por fanatismo, não sei se é porque meu avô me ensinou assim, então tem que seguir assim. E acaba gerando uma dissensão, uma briga muito feia. Sobre, você está falando aqui, falou do ponto, né, que a própria instituição ensina, ou melhor, ela proíbe o ensino, né, pior, ela proíbe o ensino das escrituras, e isso faz com que ela seja uma seita. A instituição realmente, ela tem esse problema, mas existem várias localidades que tem pregadores que estão ativos lá, que estão pregando o evangelho de Cristo mesmo, que ainda vale a pena estar lá dentro. Eu não vejo a CCB um lugar para você aprender, talvez ir para louvar, para fazer um culto de adoração a Deus, mas para aprender eu acho que é de responsabilidade de cada um na sua casa, com a sua família, juntar com pessoas que realmente querem aprender. Mas eu vejo a parte do culto um ambiente apenas para adoração. Inclusive eu estava junto com acho que o Eduardo Vasco, se eu não me engano, ele fez uma palestra esses dias aí, e ele levantou esse ponto, né? Então eu descobri que o verdadeiro evangelho quer dizer que eu vou virar as costas, e vou falar mal, e vou sair, e vou fazer uma propaganda negativa para todo mundo. E ele falou assim, cara, eu vou continuar evangelizando, mesmo lá dentro, evangelizando para os meus irmãos, e o propósito do culto não vou lá talvez para comer a comida, mas apenas para levar um louvor a Deus. Lembrando que é um culto de adoração, né? Não é o propósito certo, né? No culto para buscar a palavra, mas sim para louvar verdadeiramente a Deus. Então, o ponto que eu defendo é esse, que após descobrir o verdadeiro evangelho, a gente não tem que se revoltar e virar as costas e sair falando mal, mas aproveitar o local que a gente está, as pessoas que a gente tem contato, e também levar esse verdadeiro evangelho. É igual a política, né? Esperar uma solução da política lá de cima de Brasília para resolver tudo, talvez nunca vai ser resolvido, mas a gente pode fazer a nossa parte, cada um como membro, que já entendeu o verdadeiro evangelho, entendeu o verdadeiro propósito dentro da graça. E lembrando que graça, eu acredito que não é a CCB, né? Graça é o favor que Cristo fez na cruz. Legal. Deixa eu responder você, eu não sei seu nome, rapaz, mas tá bom. Equibalo, fica aí. Bom, quanto ao seu comentário, né, que você falou até de fazer o alerta, né? O problema lá, Equibalo, não é se tem um pregador que prega o evangelho. O problema não é tem um ali, tem outro ali. Não, a questão aqui não é essa. Da mesma forma que eu não imputo à CCB o problema de uma pessoa individual, aquele ancião roubou. O problema é daquele ancião, não é da igreja CCB. Essa regra também serve para isso aí. Ou seja, o problema é a CCB. Ela não prega o evangelho. Ela não se importa com a escritura. Ela não estuda. As pessoas são colocadas para estar na frente do povo simplesmente baseado na boa frequência dela na igreja. Boa frequência, tá frequentando lá, joia, beleza, você é nosso amigo. Então, o problema da CCB, que é o ponto desse canal aqui, é o sistema. O ponto da crítica aqui é a estrutura da CCB, que já emenda na outra parte que você falou, que é o modelo de culto da CCB.
Pode ser bonito, e é bonito, ainda mais com aquela orquestra encantando as pessoas, que aquilo ali serve. Se o culto não é cristocêntrico, se ele não é, se ele é antropocêntrico, tudo aquilo serve ao contrário, tá? Porque está hipnotizando as pessoas e está aproveitando a hipnose dela para você colocar nela heresia. Então ela acaba fazendo efeito ao contrário. Eu não concordo com o culto da CCB, porque o modelo de culto da CCB é focado em adoração. É muito hino, muita oração, muita testemunhança e um pingo de pregação. Ao contrário de outras igrejas, que priorizam o ensino. Abre o culto, o camarada só faz uma oração, acabou, Bíblia, pumba, pau na obra. Porque o povo está preocupado em conhecer Deus, saber mais da sua palavra, conhecer. A CCB, o povo criou-se por causa do método do culto, eles se transformaram em adoradores. E o pior de um adorador é quando ele adora algo que ele não sabe quem é. E não conhece, isso é bíblico. Jesus falou para religiosos, vocês adoram o que vocês não sabem. Porque Jesus estava fazendo um discurso já da revelação dele. A revelação eu sou o enviado de Deus. E você não sabe quem eu sou. Então, se o CCBiano não sabe o que é Deus, porque o glória do CCBiano, ele não vale nada, porque ele não sabe por que ele está glorificando a Deus. Ele não sabe do tamanho do amor que Deus manifestou. Olha, o tempo é pouco, né? Dar as costas ao CCBiano, não, ninguém está dando as costas, ao contrário, né? A minha vida, ela foi minada por causa desse trabalho, porque eu não estou falando mal. Eu vou só acrescentar aqui, me perdoa, depois eu deixo você acrescentar também. Eu estou aqui falando com mais liberdade do que estando lá dentro. Falando, pregando. E se eu digo alguma coisa que o CCBiano reputa sendo mal, ou que você está falando é mal, Josafá. Se você reputa que é mal, é porque a CCB criou esse ar de maldade naquilo que eu estou sendo falado. Por quê? Eu não estou mentindo. Estou falando a verdade. Estou apontando as coisas. Então, o problema do ser humano é o seguinte, eu faço um monte de coisa errada. Quando a pessoa começa a falar as coisas que eu fiz, eu digo, ei, para de falar. Você está me expondo. Não, fica aqui, peraí, você fez. Ou seja, o meu comportamento é idêntico ao que Jesus fez. Jesus não tinha papa na língua e ele criticava os líderes da igreja. E ele foi morto. Não foi por inveja. As pessoas dizem que não foi por inveja. Mataram ele por ódio dele. Era ódio do discurso que ele fazia, que era forte e, por sinal, pesado, né? E, bom, eu peço perdão porque eu acabei me estendendo. Eu vou voltar aqui e te dar o tempo. Pode falar. Ok, obrigado. Quero fazer uma pergunta para você. Então, você falou assim que o propósito do culto em outras denominações, eu já fui na presbiteriana para conhecer, na batista, na assembleia, e uma dessas, o propósito realmente é mais aprendizado, né? A maior parte do tempo é aprendizado. E aí eu levanto essa pergunta para você responder depois, né? Por que aprendizado e não adoração, ou ter cultos diferentes? Mas voltando a falar sobre o CCB, né? Sobre definir a CCB ou não, eu vejo um efeito negativo, eu não sei se é intencional ou se não é, mas quem acaba saindo, eu vejo, geralmente, quem se manifesta faz dessa forma, né? Se manifesta com um tom muito de zombaria, com falta de respeito, e isso gera ainda mais ódio, isso acaba polarizando ainda mais, ao invés de, tipo assim, sair numa boa, suportar as pedradas que vão lançar, explicar os motivos reais do que porque saíram, não simplesmente fazer igual várias pessoas falam aqui, não. Estão falando nos comentários, né? Eu queria saber da sua posição sobre isso, né? Sobre esse efeito também que gera nas pessoas. Se você concorda com essa zombaria que acabam fazendo. Eu não tô falando que não pode zombar da CCB. Não, você zomba quem você quiser, mas eu acho que zombaria é errado em qualquer um dos sentidos. Porque se as pessoas saíssem com respeito, explicar, tô saindo por esse e esse motivo, porque eu acho que não tem embasamento bíblico, eu acho que não tem ensino, talvez as pessoas que estão lá dentro, que estão sendo, igual você fala, supostamente enganadas e tudo mais, elas teriam mais ouvidos para ouvir esses argumentos, né?
Essa é a pergunta que eu faço para você, né? Esse efeito de zombaria é intencional? Você é a favor, você é contra? E também, por que não ter cultos diferentes, né? Um culto de adoração e um culto de ensino, de aprendizado. Passa a minha palavra. Beleza, eu vou te responder aqui. Bom, primeiro que a pergunta é por que aprendizado e não adoração? Primeiro porque a adoração é algo espontâneo, é seu. O propósito da igreja é produzir, é dar conhecimento às pessoas. A adoração, ela vem com o conhecimento, não é o contrário. Não é você adora, depois você conhece. Eu vou te dar exemplo. O glória, eu vou dar exemplo o glória, que é o glória de adoração. Uma coisa é você estar dando glória no automático e por nada. Para Deus isso não vale nada. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Isso não vale nada. Outra coisa é você estar ouvindo uma pregação. E aquela pregação, que nem eu coloquei agora aqui, Salmo 24, e você ouve aquela pregação, Jesus Cristo está voltando, e se a gente parasse para pensar, ele está voltando para o nosso bem, ele está voltando como alguém que vai tá entrando na glória agora do Pai, maior do que quando ele saiu, tanto que está se mandando levantar as portas dos umbrais, para que ele possa entrar, e ele vai sentar do lado do Todo-Poderoso e falar a nosso respeito, em nosso favor. Quando você ouve isso, você fala, glória a Deus. Esse glória é consciente, esse glória realmente não foi você que Deus tira de você pela grandeza dele. Esse é o glória que a Bíblia aponta e fala. Então o culto, ele tem que ser prestado depois do conhecimento que você tem pela verdade. A congregação ela elimina o conhecimento. As pessoas adoram igual a mulher samaritana. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão adorando. Ou seja, o culto de vocês é irracional. O que significa irracional? Vocês não sabem o que vocês estão adorando. Então o foco deve ser primeiramente, aí se conseguir equilibrar esse equilíbrio, o foco tem que ser mostrar o conhecimento para Deus, porque é para isso que o Espírito Santo produziu a Bíblia. A Bíblia é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia, ela está ali justamente para nos trazer conhecimento e causar independência no povo. Ou seja, o povo com mais conhecimento de Deus, ele não depende muito dos outros. Ele vai ficar ligado às pessoas por amor, não por dependência. O CCBano é dependente da CCB. Se ele sai, alguns até tiraram a própria vida. É esse o efeito que causa. Tem aqueles que saem e ficam fora, eles ficam com problemas psicológicos graves, voltam, não conseguem voltar, sai. Existe um problema no sistema. Toda empresa, ela faz isso. Ela vê que tem um problema, ela vai analisar a causa do problema. Fala, não, a gente tem que resolver a causa. E a CCB sempre ignorou isso, porque ela não quer mudar, porque ela acha que as pessoas tem que se adaptar a elas. Agora, quanto a Maria Chacota, deixa eu dar uma pausa, esses 3 minutos é pouco, porque até gosto do seu jeito que você tá aqui. Todo CCBano, rapaz, deveria entrar sim, consciente, fazer as perguntas que tem que fazer. Eu não me importo, pode indagar, fazer o que quiser, e se eu não souber alguma coisa, eu vou falar que não. A zombaria que você falou é que você já partiu do pressuposto da resposta. Agora a gente tem que ver todo o caminho, ou seja, será que a pessoa, eu não concordo, primeiramente é óbvio que eu não concordo, eu não zombo de ninguém aqui, né, até se eu tivesse feito isso, eu teria sido condenado, né, no processo, eu não faço isso. Quando eu uso alguns palavreados pesados, adjetivos, que foi o que a gente comentou lá no processo, não é um adjetivo para atacar. Como assim? Existe adjetivo solto, você fala do nada, eu falo assim, ó, Equebala é mentiroso. Mas por quê? Ele é mentiroso. Pronto, eu estou te atacando. Agora, quando eu mostro algo que você fez e eu concluo isso, ou seja, adjetivo conclusivo, você fala, ó, ele fez isso, ele é mentiroso. Isso não tem crime, não tem nada. Eu só estou sendo conclusivo. E aquela palavra é a palavra que vai exprimir o que eu estou mostrando. Então isso não é ofensa. A justiça não vê isso como ofensa. Porque as palavras que eu uso aqui foram todas no processo. O juiz e desembargadores olhou e falou assim, ó, ainda que as críticas sejam ácidas, não, ele falou outro termo lá, eu não lembro o termo, é como se fosse ácido, mas é outro tipo de fervorosas, não, eu não lembro, né? Contudo,
está expressando a sua opinião conclusiva. Né? Então, agora, quando a pessoa entra aqui, a gente tem que fazer toda a análise, ou seja, porque na maioria das vezes, eu não falo por todo mundo, mas o que eu vejo aqui nesse canal, no meu aqui, é que quem entra atacando e ofendendo é o CCBano. E aí vai acontecer o efeito reverso, ou seja, ele vai ter resposta, porque nem todo mundo, né, vai ter o equilíbrio para poder. É óbvio que a gente tem que receber a afronta e não ficar quieto, mas alguns vão rebater. E quando ele rebate, ambos estão no 0 a 0. A gente nem pode usar mais aquele exemplo para poder criticar o comportamento de alguém, porque os dois estão no mesmo nível. Tá 0 a 0. Um xingou, o outro também. Então, a maioria das vezes é o CCBano que entra aqui nervoso. E por quê? Eu vou te dar apontamentos lógicos e óbvios. É normal o CCBano entra aqui e ele não tendo respostas para os meus argumentos, ele cada vez, ele tá me ouvindo, mas ele não tem resposta. Passa 5 minutos, 10, ele começa a se encher, ele vai ficando nervoso, ele quer, mas ele não consegue ver nada no que eu tô falando que possa dar respaldo. O que ele faz? Ele extrapola, não tem controle mais. Aí ele sai e começa a atacar, a xingar, a rogar praga, a zombar. Tem uma senhora que fez um canal, uma senhora de idade, deu dó. Uma senhora abriu um canal para defender a CCB, tá zombando, colocou apelido em mim, em outras pessoas. Ou seja, eu já falei isso aqui para vocês, aqui, né? Para você não, aqui pro CCBano. Isso não resolve o problema de vocês, só piora. Vocês não podem vir aqui desse modo descontrolado e ficar atacando e xingando. O que vocês têm que fazer? Tentar me refutar. No mínimo, você tem que entra aqui, eu não tenho muita coisa, mas entra com educação, você não mancha a CCB. Você não mancha. Agora, quando entra aqui nervoso, xingar, ou lá no comentário atacar, levantando suspeita da minha vida, tem ofensas que nem é uma palavra, é o modo com que a pessoa coloca as perguntas. Aí já fala, como é que tá a vida você ir lá e da sua esposa, porque você não sai daqui? Sabe, são coisas toscas, ou seja, qual é a ajuda que vai ter essa pessoa? Então, essa parte de dizer a ofensa que fala, sabe, não tem como falar, porque se a gente for puxar e apontar o que realmente acontece, fica ou no 0 a 0 ou a CCB perde. Tá? Porque eu falo pelo pessoal que está aqui, eu falo muito de evangelho e palavra de Deus, e aqui as pessoas, elas ouvem, elas entendem, gente aqui que sabe mais do que eu, e eles sabem esse tipo de comportamento. Se teve algum aqui que começou a partir dele atacar e ofender, é gente que nem anda aqui no canal, é gente que apareceu por aqui, mas na maioria das vezes, a maioria, tá? 90%, é o CCBano descontrolado, e eu entendo, que eu acabei de falar para você, é a falta de argumento. A tática do ad hominem, não é uma tática que a pessoa estuda, eu vou usar essa tática. Não, ela é identificada como, quando eu não posso ir contra a mensagem do Josafá, eu vou atacá-lo, eu vou contra o mensageiro. E é o que eu já falei aqui, que eu vou encerrar minha fala com isso aqui. Eu já falei aqui muitas vezes para ele, não percam tempo ficar tentando me atacar ou procurar investigar minha vida, que a minha vida já foi investigada por todo mundo aí, até pela própria CCB, e não acharam nada, porque eu sempre fui um CCBano honesto, correto, então eles não vão achar nada. Então, eu falo assim para eles, quando o camarada diz, ele faz o cálculo matemático, 1 mais 1 é 2, o 1 mais 1 vai ser 2 na boca de qualquer pessoa. Eu posso estar aqui e falar 1 mais 1 é 2. Eu posso estar na cadeia amanhã e falar 1 mais 1 continua sendo 2. Ou seja, o que eu falo de evangelho aqui, a minha reputação não vai mudar. As heresias que a CCB diz também não vai mudar. Não é porque o Josafá pisou no rabo do gato, agora a CCB foi absolvida. Não vai mudar. Então, esquece o ad hominem. Eu falo, não tem outra saída. É vir realmente de frente e falar, a gente tem que refutar. A gente tem que ir lá, tem que falar. E a maioria das vezes, com honestidade, vão ter que admitir os erros, porque eles são notórios. Não tem como ir contra isso. A coisa certa é ajuntar todo mundo lá no Braz e
falar, nós queremos agora uma igreja cristocêntrica, ou seja, a gente quer manter o modus operandi de culto da CCB, diminuir a quantidade de hino, ou seja, vamos dar uma balanceada. O que vocês gostam da CCB? Do culto, joia, mas não dá para manter aquilo lá, porque a gente agora vai ter que aplicar a Bíblia. O que a gente faz? Bota um hino no começo, uma oração e um testemunho. Quem levantou, acabou. O próximo, se quiser, vai ficar pro próximo culto. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar a Bíblia. Primeiro que nós vamos chamar todo o ministério. Vamos ser humilde, reconhecer os nossos erros. Gente, esse caminho não tem como refutar a CCB. Não tem como bater nela. Ela assumiu, tá correndo atrás, mas esses homens, eles têm a serviço dura. Desculpa alongar aqui, mas é o que eu quis responder você, né, na íntegra. Se você tiver mais pergunta, pode fazer. Vou finalizar aqui a minha parte. Só por curiosidade, Equibalo vem do grego, tá lá em Mateus 24:14, quem tiver curiosidade. E sobre a zombaria, até anotei alguns comentários aqui do Otávio Andrade, Eli Ferreira e do Ayrton, que acabam generalizando uma coisa que acontece. Acontece muito dentro da CCB, mas volta a falar o que eu falei no começo, não são todos os lugares. Existe muito pregador bíblico que prega Cristo, que prega cruz, que prega o verdadeiro evangelho lá dentro, mesmo a instituição toda sendo amparada dessa forma. E para eu encerrar aqui, só para uma reflexão para vocês, talvez, como que está sendo os frutos que todo esse trabalho está sendo gerado? Eu vejo muita gente saindo da CCB, muita gente se interessando mais por aprendizado bíblico, se interessando mais pelo verdadeiro evangelho, mas e os frutos? Como estão os frutos sobre isso? Não estou falando aqui que gerem frutos como eu estou gerando. Não, eu não sou exemplo, eu vou apontar sempre para Cristo também. Que às vezes a pessoa, me libertei da seita. Nossa, sou uma nova pessoa, me libertei, né? Igual parece quando a mulher quer mudar de vida, ela corta o cabelo. Cortei o cabelo, meu Deus, sou uma nova mulher. Tá, e aí, o que mudou de verdade? O que mudou de verdade na sua vida? Então fica uma reflexão para todos, quem é contra, quem é a favor da CCB, mas vamos olhar sempre para os frutos e sempre buscar fazer o Equibalo. Obrigado pelo tempo, Josafá. Boa live aí. Vou me retirar agora. Deus abençoe a todos. Valeu, obrigado. Se você quiser sair, sai. Se você quiser ficar, fica e eu vou te responder, tá? O fruto, gente, é as pessoas tendo conhecimento da palavra de Deus e se aproximando do evangelho e se convertendo. Tem muita gente se convertendo aqui. Isso, peraí, eu mexi errado aqui. Deixa eu tirar. Bom, aí. Tem testemunho, as próprias pessoas aqui falam, muita gente estava preso na congregação, seguindo um falso ensino e creu. As pessoas falam em fruto, muitas vezes o CCBano, não sei se é o caso do Equibalo que ele falou, o fruto é uma obra conclusiva, ou seja, você fala da CCB, tira a pessoa da CCB e conclui colocando ela em algum outro lugar. Para eles tem que ter esse percurso corretinho. Não, eu estou pregando. Quem está trabalhando e convertendo e libertando é o Espírito Santo. Eu sou um cristão, creio na Bíblia. A Bíblia diz que é isso que acontece. E eu creio. E é isso que está acontecendo. Quando a pessoa crê e ela sai, ela está sobre a tutela de Deus pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tomar todas as providências necessárias, tá? Assim como fez Filipe. Porque esse argumento, muitas das vezes, é para poder dizer, não, você não pode falar nada se você não levar a pessoa e não colocar em algum lugar. Isso não é bíblico. Filipe encontrou o eunuco, pregou para o eunuco, batizou o coitado e mandou ele embora. E aí? Quem foi que tomou conta daquele homem? Deus. É Deus. O Espírito Santo. O Espírito, a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, lá fala, fiel é o que te chama, o que te fará também. A pessoa pode às vezes não encontrar uma igreja boa para ficar, porque tá difícil você encontrar uma igreja boa. Ela pode não encontrar uma igreja boa. Isso não significa que ela não vai ter salvação. Porque na cabeça do CCBano, que ainda está dentro do sistema, é o seguinte, se ele sai dali, ele tem que ir para o outro. Ele tem que entrar num outro lugar. Eles não se sentem saciados com Cristo e com a palavra de Deus.
É óbvio que você tem que buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Você vai sentir falta de querer adorá-lo. E para adorar a Deus é mais gostoso quando você está em grupo. Aí você se ajunta com mais pessoas. Você evangeliza, você fala daquele com o outro. Pode se ajuntar na sua casa, pode procurar uma igreja bíblica, cristocêntrica. Mas você está salvo. Você está salvo. As pessoas não entendem isso. Elas acham que eu estou falando aqui e eu tenho que concluir. Não, o trabalho que está sendo feito aqui, ele é um trabalho de início e conclusivo. Ou seja, você abriu os olhos, conheceu Jesus Cristo e está salvo. Se você creu de fato em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entendeu? Outra coisa que eu volto a falar aqui para eles, que eles costumam dizer muito, que eles querem ficar lá dentro combatendo a CB. Isso, a meu ver, é um comentário que não é real isso aí. Isso é uma desculpa para quem gosta da CB. Ele ama e não quer sair. Aí ele dá a desculpa de que ele tá lá dentro lutando pela CB. De que forma que ele tá lá dentro lutando pela CB? Como? Quieto no banco, sentado, conversando com esse, com aquele outro, e não pode falar qualquer coisa, porque o CCB não vai se assustar? Você está falando contra a obra de Deus? Ou seja, você conversa com o seu colega aqui uma coisinha e o ancião lá em cima está pregando para 300 pessoas na sua igreja, falando e pregando asneira, e você não pode falar nada. E muitas dessas pessoas, pergunta se eles vão lá no cooperador, no ancião lá, todo culto que ele fala heresia, eles vão lá para corrigir. Não vão. Eles ficam quietos e eles dão uma desculpa de que estão lá para falar, para lutar pela obra de Deus. Essa obra de Deus que eles estão lutando, na verdade, é a congregação cristã no Brasil. É a mesma idolatria. Ela só está mascarada. Eles falam de Jesus, mas na verdade eles estão tateando. Ainda não receberam Jesus. Eles não sentiram Jesus. Porque quando você sente Jesus, você quer sair daí. Eu não sou melhor do que ninguém de vocês. E foi esse o sentimento que veio em mim, que o Espírito Santo manifestou. E muitos que estão aqui a mesma coisa já falaram. Quando eu entendi, não consegui mais ficar lá. Peraí, se o Espírito Santo me expulsou para fora, por que ele está acomodando aquele lá dentro? É porque é mentira, porque o Espírito Santo não está tocando nele. São as pessoas vê os críticos, começam, e eles têm raciocínio, eles são seres humanos, normal, eles vê, concorda, analisam, concluem na sua mente e falam, não, ele tem razão, a gente tem que mudar, mas isso não teve a ação do Espírito Santo dentro dele. Essas pessoas viram, entenderam, falaram, não, é verdade, acho que ele está correto, tal, entendi. Aí eles começam a criticar, a receber, mas eles ainda não tiveram o Espírito Santo agindo. Quando o Espírito Santo age, rapaz, não dá para explicar. Eu era CCBano roxo, eu não sairia daí nunca. Nunca. E o Espírito Santo me botou para fora, literalmente, eu saí num culto chorando, falei, não voltei mais. Não voltei mais. Entendeu? Então o Espírito Santo não está atuando, ele está com doses diferentes para cada um. Esse fica. Eu vou usar ele aqui, aquele outro sai. Não. A CCB, ela é uma igreja que ela está tomada. Agora eu vou entrar na parte espiritual. Ela está tomada por espíritos malignos ali dentro, tá? Ela está tomada porque eu nunca vi pregar tanta heresia e até afrontas às escrituras e afrontas ao Espírito Santo. Não tem como você pensar em consertar uma igreja que quem está no comando é o espírito contrário. O espírito contrário, e ali vai sair o idoso, vai entrar outro, mas o Espírito Santo, o espírito contrário que está lá não sai. Ele não morre. Ele vai continuar lá, tá? Você vê o ancião pregando, ele pregou uma frase longa: não deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo, para que as coisas não venham ao seu devido lugar. Olha aí que frase longa. É óbvio que aquele homem, eu acredito, ele não falou isso consciente, mas a gente percebe que foi um espírito que falou na boca dele. Tá, então é impossível você ficar dentro dessa... Não tem como, gente. Quando você conhece o evangelho mesmo de verdade, não tem como você continuar lá. Bom, pessoal, 2 horas e 56 minutos. Demos espaço aí. Fiquei feliz aí, porque bastante gente da CCB aqui, dos irmãos, entraram para poder comentar, falar. Eu fico feliz, porque eu quero que eles venham, que eles se manifestem.